Gente, já estamos de volta e comprometido. Aqui ao meu lado, mais uma vez, deputado federal Hugo Leal, para a gente fazer aquela prestação de contas que você já está até acostumado, né? Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela participação, sempre importante a gente bater esse papo, né? Anderson, para mim que é uma satisfação, né? Mais do que falar na TV Câmara, é falar aqui na TV Diário. Para mim é motivo de muita satisfação poder falar com os nossos telespectadores, muitos desses que também foram meus eleitores. A gente sempre está prestando contas para saber o que está acontecendo em Brasília. As pessoas ouvem muita coisa, assistem muitas coisas, e eu quero também dar a minha versão, né, até para as pessoas fazerem esse ponto de vista também. Deputado, eu quero começar perguntando ao senhor o seguinte. Na semana passada a gente mostrou aqui uma repercussão que o Jornal da Band fez, uma matéria até bastante interessante a respeito de projetos discutíveis, né? Tem muita gente nova começando aí, né, o seu mandato, e aí surgem aqueles projetos amplamente discutíveis, né? E o Jornal da Band deu esse destaque e a gente deu uma repercussão aqui local. É comum o deputado de começo de mandato, assim, apresentar umas loucuras, tipo o JEG Patrimônio Nacional, essas coisas assim? Anderson, eu digo o seguinte, cada um é cada um sabe qual é o seu eleitorado, cada um vai dialogar com o seu mandato, com o seu eleitorado da melhor forma possível. E, obviamente, tem projetos que são assim, você não consegue entender numa lógica para o Sudeste, uma lógica aqui para a gente do Rio de Janeiro, de repente uma lógica lá para o Nordeste, pode ter, até local, vai, né? Uma festa, um Dia Nacional da Quadrilha de festa junina. Não é a quadrilha que a gente se acostumou aqui não, é outra. Quadrilha de festa junina, tem algumas coisas lá de, algumas danças tipo, vaquejada, por exemplo, discutiu se é vaquejada. Tem vaquejada aqui no Rio, é uma coisa muito incipiente. Foi parar no Supremo, exatamente. Então, certas coisas que são características muito localizadas, então, são discutíveis ou não. Agora, tem coisas que são absurdas. Aí, o discutíveis é alguma coisa, outros são os absurdos. E absurdo, às vezes, o parlamentar dá entrada num projeto porque não fez um trabalho prévio na consultoria legislativa. Verdade. Nós temos lá à disposição nossa uma consultoria extremamente qualificada que analisa, sobre o aspecto da constitucionalidade, sobre o aspecto da legalidade, e aí depois deixa o projeto entrar e vai ser discutido nas comissões. Isso é o trâmite, isso deveria ser o trâmite normal, mas alguns resistem a isso e já quer mandar o projeto direto e, às vezes, um projeto que não consegue fazer uma mudança. Às vezes quer fazer modificação de decreto. Decreto nós não mudamos, quem muda decreto é o presidente, o executivo. A pessoa quer insistir, não precisa. Você pode até pedir a suspensão do decreto, você pode até propor, a gente chama de propósito de decreto legislativo, que suspende resolução, suspende provimento do executivo. Isso, nós temos essa possibilidade. Agora, modificar legalmente, não, você pode só modificar a legislação, e a legislação que é federal. E para a modificação da Constituição, ou seja, quando você quer fazer uma PEC, proposta de emenda da Constituição, como é o caso, por exemplo, da reforma da Previdência, você tem que ter 171 assinaturas. E um trâmite especial. Um trâmite especial, exatamente. Verdade. A PEC é sempre mais difícil. Eu, por exemplo, só tenho 2 PECs ao longo desse período todo, porque sempre são ações que modificação da Constituição é um assunto muito grave e tem que realmente ter um apoiamento muito intenso para poder fazer essa modificação. É muito sério, né? Então exige realmente um trâmite especial. Exatamente. Né? E levantava-se muito a questão do custo também, né, deputado? Porque às vezes essa ânsia, né, de aprovar um projeto como esse, discutível, acaba consumindo também muito dinheiro público, né? Sim, eu falo, esse ânimo legislante acaba às vezes, perdendo tempo. Às vezes você está discutindo uma matéria que não vai ter efeito. Eu vou citar um exemplo que não é o exemplo do Parlamento Federal, da Câmara dos Deputados que eu pertenço, mas aqui da Alerj. A Alerj legislando sobre patinete. Não é competência dela. Não é competência. É uma perda de tempo impressionante. É uma legislação que pode ser legislação municipal, porque trata-se de mobilidade, e pode ser legislação federal, que é o Código de Trânsito, que é uma legislação nacional. Eles já fizeram isso, já foi declarado inconstitucionalidade algumas leis
no Tribunal de Justiça aqui no Rio, e eles estão tentando de novo. Mas é uma coisa que acaba perdendo tempo. E dá uma movimentação, dá notícia porque isso é um fato que patinete nós fizemos audiências públicas, já existe uma regulamentação por resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, existe lá uma adequação já a previsão do patinete no Código de Trânsito. Pode fazer como São Paulo fez, né? A nível de prefeitura. Municipal pode, aqui pode regulamentar. O prefeito, se querendo, vou regulamentar o patinete elétrico, como é que ele tem que ser as características. Não pode exigir mais do que a lei exige. A lei federal está exigindo. E também não pode criar barreiras. Ele tem que regulamentar por causa da questão do espaço urbano. Quem define política de mobilidade do espaço urbano é a prefeitura. Não tem jeito, é o município. Né? E óbvio, patinete não vai para a estrada. Então, não vai para a estrada, não tem a ver... O Estado não tem que se meter com isso. Nem o Estado, nem a União com relação a isso, a não ser só a relação do Código de Trânsito. É isso aí, tá vendo, gente? Por isso que é importante a gente ter o olhar de lá de dentro também. Né? E, é claro, a experiência. O deputado federal conhece bem os caminhos, né, do nosso Congresso, da nossa Câmara. Agora, deputado, mais uma vez, a gente volta aqui a falar, né, em um momento conturbado de novo, né? Essa questão de movimentos fazendo protestos, greves, reforma da Previdência na mesa, sendo discutida, sociedade de olho, isso eu acho bacana, né? Isso é muito bom. A sociedade, pela primeira vez, está pelo menos tentando discutir, né? A gente sabe que ainda superficialmente, mas tentando discutir. E como é que anda essa discussão? Olha, é necessário? Fundamental, eu acho que é inevitável. Qualquer governo, eu já estou lá no meu 4º mandato e já passei por vários presidentes, e esse tema, reforma da Previdência, ele é corriqueiro. Ele teve no governo Fernando Henrique, teve no governo do presidente Lula, teve no governo da presidente Dilma. Todos eles fizeram, de alguma forma ou de outra, alguma alteração no processo de Previdência, porque é um processo dinâmico, né? E conforme você vai tendo qualidade de vida, você vai ganhando sobrevida, isso vai arcando, vai trazendo ônus para o sistema de previdência, mas é um ônus positivo, porque isso significa também que as pessoas estão vivendo mais. Então, essa é a perspectiva. Por isso que o sistema tem que ser revisto. Não é revisto no Brasil, é revisto ele no mundo todo, inteiro, é verdade. no mundo inteiro. Então, uma circunstância inevitável, primeiro fato. Segundo fato, não é a primeira e nem será a última reforma da Previdência. Claro. Esta tendência a ser mais profunda, e realmente eles atuaram muito mais, com um pouco mais de profundidade, com relação também ao sistema, o sistema próprio, né, que a gente chama de sistema próprio, são os servidores públicos, e o regime geral, que são o INSS, que já tem um teto, que é R$ 5.600, mas também é o maior quantitativo, são 35 milhões nesse sistema do regime geral. E no regime próprio tem mais ou menos 1 milhão. 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão entre regime próprio de militares e regime próprio de servidores públicos, civis, na União. Se a gente somar os estados todos, aí o quantitativo é bem maior. Aí aumenta bastante. Aumenta, mas o déficit por exemplo, do sistema do regime geral é 194 bilhões ano de déficit, porque o que arrecada e o que se paga nos benefícios previdenciários no regime geral, para 35 milhões de pessoas. Quando você vai ver o déficit do regime próprio, é quase igual, não, talvez chegue a 120 bi no déficit. Mas proporcionalmente acaba sendo... Não, mas em termos de valor, 120, 194, mas um tem 35 milhões de vidas e o outro tem 1 milhão de vidas. Então, é um desequilíbrio que você tem que corrigir esses assuntos. Porque se você não fizer nada, isso vai chegar a um ponto que você vai só pagar a Previdência e sabe-se lá se vai conseguir pagar a Previdência. Então, o tema é inevitável, o tema está posto. Pela primeira vez, como você disse, a sociedade tem debatido, tem participado, tem apoiado. E, óbvio, há manifestações contrárias, mas, por exemplo, que foi recente aí, chamada para uma greve geral, essa coisa toda, não teve repercussão. Não teve repercussão, até porque as grandes dificuldades que tinham ali, principalmente onde atuava num segmento menor, de grande impacto na sociedade, mas um segmento que tem menos potência, menos condições econômicas, que era o BPC, que é Benefício de Prestação Continuada, e a aposentadoria rural, esses não foram alterados, foram mantidas as regras, apenas fazendo a modificação ali no regime geral.
Isso já é extremamente positivo. A questão da capitalização, que é muito polêmica, é boa, mas é muito polêmica para o sistema atual que nós temos hoje. Se nós tivéssemos um recurso, né, o que a gente chama do cálculo atuarial, tivesse criado um colchão, uma poupança, que a gente pegasse essa poupança e transferisse para um sistema de capitalização, perfeito. Só que não temos nada. Para partir do zero, para sair do zero, é muito complexo, porque você já tem uma situação já consolidada, né, que são os que dependem da Previdência, que recebem da Previdência, e os que vão ingressar na Previdência em breve também. Então, eu entendo que isso é um assunto importante. Às vezes é difícil, as pessoas não têm muita paciência, mas diz da vida de todos nós. Não tem jeito. Então, todas as famílias vão ser impactadas. Agregar de 55 para 60, para 65 anos, são circunstâncias que hoje a vida já demonstrou. E, obviamente, guarda as proporções também regionais do país. Claro. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser observado. A Câmara está lá exatamente para isso. E o que eu tenho visto nesses últimos dias, o relator apresentou o parecer, sem essas situações que vão ser mais delicadas, e a proposta é passar ali com uma certa... Vou chamar de facilidade, mas com tranquilidade, pelo menos. É um debate mais agudo, mas imagina assim, nós estamos ainda num ponto, né, um ponto ali que está sendo discutido, a questão dos agentes de segurança pública. Isso é um tema extremamente delicado, eu entrei nesse projeto, eu entrei nesse debate, tenho participado. Por quê? Porque os militares, ou seja, as Forças Armadas, receberam um tratamento numa lei à parte, uma lei complementar à parte, que nem é mudança constitucional. E ali levam junto os policiais militares e os bombeiros, numa perspectiva de desdobramento, de impacto neles. E eles têm um tratamento diferenciado, não tem hora extra, não tem salubridade, não tem adicional noturno, não tem uma série de benefícios como servidores da área de segurança pública ou na área das Forças Armadas. Mas acontece que os agentes de segurança pública, aí, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, né, do DEGAS, eles são agentes de segurança, têm a mesma circunstância, trabalham na situação de risco, não tem adicional, não tem hora extra, uma série de benefícios que não contemplam o funcionário público, e são agentes de risco também, ou seja, estão numa situação delicada. Então, o que eu tenho pedido, né, para o relator avaliar, é a equidade desse tratamento aos policiais militares e às Forças Armadas, estender a esses demais agentes de segurança, que eu acho nada mais que justo. Né? Exatamente. Até pela atividade exatamente. Até porque não dá para você ter um agente de segurança desse com 65 anos. Não tem condições. É muito difícil, é muito difícil. Por mais que a galera de 65 esteja bem, não dá, né? Agora, uma coisa positiva também é a participação do ministro, né? O ministro Paulo Guedes tem participado. Isso a gente tem que, por mais que ele tenha ido lá falar umas besteiras ou outras, né? É importante porque acho que pela primeira vez dá a importância à discussão na Casa Legislativa. Né? Então, Anderson, virou pauta do ministro, está lá quase todo dia. Então, isso eu acho que é uma coisa também para ser desmistificado. Né? Porque o ministro, às vezes, as pessoas, o ministro não quer ir porque não quer ser confrontado. O Paulo Guedes não tem isso, não. Ele foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Agora já ninguém nem quer mais chamar ele. Já tem até a cadeira dele lá. E ninguém mais quer chamar porque não deixou de ser novidade. É verdade. Então ele partiu não para o enfrentamento, para a justificação, porque ele confia, ele acredita naquilo lá. Isso é importante, porque dá uma segurança também para quem é da base ali, para quem está observando, para quem é a favor. E também para a oposição, deixa a oposição falar. Ele falou, quanto tempo que eu tenho que ficar? 1 hora, 5 horas, 6 horas? E ele não se importou com isso, ficou, já foi na CCJ 2 vezes, já foi na comissão especial 2 vezes, e é chamado excepcionalmente na comissão mista de orçamento. Quando os temas são esses, ele fala lá de uma forma muito clara, mesmo sendo um economista, mesmo sendo uma pessoa do mercado, ele fala com fluidez, e quando provocado também ele devolve. Isso devolve rápido. Mas para isso são para pessoas inteligentes, pessoas capacitadas, sabem o que está falando e inteligentes. Nem todos os ministros são assim. Você veja o ministro da Educação, o anterior, e esse também. Esse aí, quando confrontado, às vezes é um desastre. Então, a gente eu não vejo o Paulo Guedes gravando um videozinho engraçadinho, né? Não vejo. Esse eu não vejo. Nós fomos lá, próxima semana aí, a semana anterior, nós fomos ao gabinete do ministro, conversamos com ele, eu fui levar um pedido de retratação pública, ele ficou numa situação
constrangedora. Levamos outros deputados também, fizemos esse debate lá e falamos para ele, o senhor errou. Não errou, teve que assumir. Aí ele perguntou se queria gravar um outro vídeo. Eu falei, não, só quer que o senhor faça um desmentido, porque a bancada não cortou nenhum recurso. Quem cortou foi no contingenciamento do governo federal, e esse contingenciamento a gente aplicou linearmente para as emendas que estavam para não prejudicar uma, para privilegiar uma em detrimento de outra. Então, nós fizemos o corte linear. Então, o senhor não pode falar que fomos nós que tiramos o recurso na época do Museu Nacional. E me parece que surtiu um efeito. Ele já falou, já manifestou aí, mas não tem a repercussão que tem com aquele guarda-chuvinha lá. Não dá, né? Ridículo. Não dá, né? Essa coisa de estar chovendo, não, fake news, pelo amor de Deus, né? Fake news por parte do governo. Mas vamos falar da cidade aqui. Como é que está a relação com o governo municipal, deputado? Está boa. Nós temos mantido esse contato, nós temos muitas ações aqui, muitos braços aqui em atuação, né? Ainda continuamos lá na discussão daqui do viaduto do Hermitage, na realocação, agora que o Estado volta um pouco da sua normalidade, para a gente poder retomar a perspectiva daquele viaduto, a regularização desse espaço. Nós temos aí a questão da Quinta Lebrão também, nós vemos discutindo com o INSS, com o SPU, a coisa está bem, com as mudanças legislativas que nós fizemos, e eu propus essa mudança a partir do caso aqui de Teresópolis, isso é notório. E repercutindo no Brasil inteiro. Exatamente, né? Isso tem ajudado. A quantidade de lugares que vão conseguir finalmente fazer essa regularização. Tem ajudado. Nós estamos regularizando, inclusive, áreas, por exemplo. Agora eu fui demandado para uma área aqui em Santo Aleixo, aqui em Magé, que é uma área também que eu tinha ocupação, depois foi desapropriado, ficou. E hoje tem a oportunidade do município retomar e fazer a regularização, o assentamento, junto com o apoio do ITERJ, né, que é o Instituto de Terras, e podendo ter também o apoio do governo federal. Então, isso tem tido uma boa repercussão aqui também para o município, né? Tem várias áreas, áreas que podem ser regularizadas, que a pessoa recebeu o seu título de propriedade, isso é muito importante. Nós tivemos a recente ação junto com a Guarda Municipal, né? Foram mais de R$1 milhão repassados à Guarda Municipal para equipamentos. Novos equipamentos, né? Modernização. E esse ano ainda eu estou conseguindo também mais um recurso já direcionado para a área de desenvolvimento urbano e para a área de agricultura, que são máquinas, né? Máquina trator e uma máquina um triturador para reciclagem de material, inclusive de concreto, que vai ser utilizado em outras atividades. Isso também foi coisa recente, de um trabalho que a gente realizou, uma demanda que eu recebi, dialoguei com o prefeito e com o secretário, nós colocamos aí algo em torno de R$1,5 milhão para poder fazer a aquisição desses equipamentos, das máquinas, para atuar nas estradas vicinais, né, para escoamento da produção, e também para poder fazer essa questão da reciclagem na questão do recolhimento de lixo, principalmente de concreto, que às vezes sobra e as pessoas não têm o que fazer. Ao você comprar essa máquina trituradora, você propõe, quer dizer, você aproveita isso em outros locais. Isso é muito bom, muito positivo, e é uma demanda que já tinha vindo aqui. Legal, tá vendo? Tem coisas positivas também aqui para a nossa cidade, né? Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, sempre muito importante. É bom a gente ficar acompanhando mesmo, né, o que está chegando na cidade. Também, depois, a aplicação desses recursos aqui, que é importante também. E é importante frisar que o deputado Gléo, isso eu falo com propriedade, porque sei que é uma prática dele, ele não só direciona a emenda parlamentar para o município, nem só conversa, não. Depois ele vai lá ver... Quer saber se aplicou direitinho. Se aplicou de verdade, isso é verdade. Cobra mesmo, liga para o prefeito, cadê, o que fez, né? Isso é importante para a gente, então, uma segurança tremenda de que realmente esse recurso, que não é nem meu, nem do deputado, é de todos nós, né? Um recurso público, é preciso ser aplicado com responsabilidade, e acompanhar a aplicação desse recurso também é uma responsabilidade, não só do deputado, mas nossa também. Não, então, se algum dia a gente chegou aqui, né, falou que veio um recurso, e você não viu, cobra da gente também. Tem que cobrar, né, vamos saber onde é que está isso aí. É para isso que a gente está aqui, exatamente, né? Meu papel é exatamente esse. É isso aí. Obrigado, deputado. Boa sorte mais uma vez lá em Brasília. Vamos lá, se Deus quiser. A coisa está acalmando aos poucos. Vai acomodando, tem uma outra ficção ali, uma outra... Mas... Tá bem, eu acho que dentro da medida, nada fora do normal, nenhuma coisa que possa preocupar, né? Ações, discussões são sempre bem-vindas, porque aprimoram o processo democrático. É isso aí.
A gente vai para um intervalo comercial bem rapidinho, tá? É só o tempo de você beber uma aguinha aí e já já a gente está de volta.